Boa noite a todos. Boa noite para aqueles que estão em casa também. Vamos para a palavra de Deus. Nós vamos continuar falando sobre eu acho que vai virar série, eu ainda não sei, mas sobre assumir o controle da nossa vida, assumir o controle da situação que a gente está vivendo, que a gente está passando. Eu acredito que a gente tem que levar isso não só para esse momento, mas levar isso para a nossa vida. Eu acho que esse período ele tem que nos deixar alguma lição, no sentido não de correção, talvez também, mas no sentido de aprendizado, no sentido de alguma coisa para a nossa vida. A Paty estava falando ali dos cultos, e a gente já está com o culto de amanhã cheio, a gente já está com o culto de domingo de manhã cheio, domingo à noite cheio, domingo à tarde, muita gente. Gente, nesse momento, legal, eu fico bem feliz, Deus também deve estar com o coração alegre, por isso que eu pedi para que vocês tivessem paciência. Mas e depois que a gente for voltando ao normal, como é que vai ser? A gente não vai mais precisar dar nome. Será que ainda vai ser uma prioridade para nós? Ou será que é porque a gente não está podendo? Porque a gente muitas vezes é assim, a gente quer o que não pode. Se é um desafio estar lá no culto, então quero estar. E depois, quando a gente puder estar, será que a gente vai estar mesmo? Quer ver? Teve uns diazinho frio ali com chuva. Semana passada estava frio e chuva, né? Se eu não me engano, quinta, certo, estava frio e chuva, E quanta gente deu o nome e não veio? Então, gente, que esse tempo nos ajude a colocar a nossa vida em ordem, São essas duas coisas que eu penso para esse tempo. Esse tempo está nos levando para Deus, como foi falado agora, a gente voltar à prática das primeiras obras, e esse tempo está nos fazendo rever muita coisa. Esse tempo está nos fazendo rever muita coisa na nossa vida. E hoje, a palavra que Deus me deu chega de lamentar. Eu acho que tudo tem um tempo. Acho não, tenho certeza. Tudo tem um tempo. Quero ler um texto que está lá em 2 Samuel 12, do 15 ao 23. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 15, a gente vai fazer a leitura até o versículo 23. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Diga, buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, diga, jejuou Davi. E passou a noite prostrado com o rosto em terra. Diga, passou a noite prostrado com o rosto em terra. Olha aqui agora, gente. A criança, um filho de Davi nasceu, adoeceu, e Davi buscou a Deus, se lamentou diante de Deus, chorou diante de Deus, jejuou a Deus, passou a noite com o rosto no chão, à noite, gente. Não foi meia hora, foi uma noite. O que mais? Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar, porém ele não quis. Olha, tamanho era a decepção de Davi, a tristeza profunda de Davi, e também não queria comer. Ao 7º dia, depois de 7 dias, a criança morreu. E temiam os servos de Davi informá-lo que a criança tinha morrido, porque diziam: eis que estando a criança viva, a gente falava e ele não dava ouvidos. Como diremos que a criança está morta? Ele vai se afligir mais ainda ao pensamento dos anciãos. Vai piorar, vai se matar. E aí, Davi olhou e viu que todo mundo cochichava uns com os outros, e ele entendeu, ele viu, a criança está morta.
E ele disse aos seus servos, perguntou: morreu a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi fez o quê? Se levantou, tomou um banho, se ungiu, mudou de roupa, entrou na casa de Deus e fez o quê? Adorou. Veio, voltou para casa, primeira coisa que ele fez, buscou Deus de novo, adorou a Deus de novo, voltou para casa, comeu, pediu pão, colocaram diante dele, ele comeu, e disseram-lhe os seus servos: nós não estamos te entendendo. Foi isso que os servos de Davi disseram para ele: Davi, a gente não está entendendo. A criança viva, tu chorava e jejuava. Ela morreu, tu te levanta e come. Respondeu ele: vivendo ainda criança, eu jejuei e chorei. Porque eu dizia: quem sabe o Senhor vai se compadecer de mim, vai ter misericórdia de mim, e a criança vai continuar viva. Porém, agora que é morta, por que eu vou jejuar? Eu posso fazer ela voltar? Eu vou até ela. O que ele está dizendo? Eu um dia também vou morrer, eu vou até ela um dia, mas ela não pode voltar para mim. Eu vou até ela não pode voltar para mim. E aí Davi ele vai seguir a vida, e no próximo versículo, não precisa colocar aí, mas ele já vem um novo filho, que é Salomão, que é um filho, o filho da restituição, porque Davi, ele cometeu um erro, mas ele se arrependeu diante de Deus, e sempre que a gente se arrepende, Deus restitui. Amém? Quando o nosso clamor a Deus, o nosso lamento a Deus, quando a gente coloca diante de Deus a nossa vida, quando a gente reconhece que a gente é fruto de erros, de falhas, de pecados, de transgressão, Deus é misericordioso e Ele restitui. Amém, gente? Guarde isso aí no seu coração. Esse texto, ele me ensina algo, ele me ensina há muito tempo, eu costumo usar muito esse texto, nos velórios que eu vou e que eu acabo tendo que dar uma palavra. É um momento muito difícil para todos, com certeza. Já perdi pessoas que eu gostava muito, e é muito difícil. E o luto, gente, ele tem fases. Até esse luto aqui, ele tem fases. As fases são negação, e você pode ver que num velório, você vai se identificar com o que eu vou falar aqui, ou você vai lembrar de alguém, ou de algum momento. Primeira coisa, quando uma pessoa morre, vem a negação. Que fase é essa? Aquela fase que a pessoa não acredita. Eu não acredito que ontem eu estava com a pessoa, e hoje a pessoa já não está mais comigo. É a fase que é chamada de negação. A pessoa não quer falar do assunto. A pessoa não quer conversar. E ela tenta fazer as coisas logo depois que, vamos lá, enterrou. Pode ver, depois que enterra, a pessoa não quer muito falar naquela situação. Ela não quer falar da morte. Ela quer negar que aquilo aconteceu. É exatamente assim que acontece. E ela quer fazer de conta que a vida não mudou. Que a vida não mudou, que a vida continua a mesma coisa. E, na verdade, tudo mudou, porque uma peça do quebra-cabeça foi tirado. Uma peça da engrenagem da máquina da vida da pessoa foi tirada, é fato. Mas faz parte a negação. Depois vem a raiva. A pessoa fica inconformada. Segunda fase do luto é a raiva. A pessoa se revolta. A pessoa chora mais depois do que chorou até mesmo quando ficou sabendo ir no velório. A pessoa se indigna com a vida. Acha que a vida ela é injusta. A terceira fase é a fase da barganha, da negociação. Ela começa a pensar que de alguma forma aquilo podia ser impedido. Ah, mas será que se eu tivesse feito isso, será que não foi culpa do hospital? Começa a negociar e até mesmo procurar um culpado para aquela situação que aconteceu. Tudo isso a gente já viu, não é verdade? Viu ou não viu quando
a gente perde alguém, a gente viveu isso talvez, ou a gente viu isso muito de perto. De alguma maneira a gente viu isso. E aí, gente, depois vem a fase da depressão. Depois da fase da negociação, de achar que poderia ter feito alguma coisa, vem a fase da depressão. Ou seja, ela vê que ela não pode fazer mais nada, e que existe um vazio dentro dela, a vida não é mais a mesma. Aí vem a depressão, quando vem aquela consciência plena de que aconteceu, não tem mais volta, e as coisas não vão voltar a ser o que eram. Essa é a fase da depressão. E a última fase, que é a quinta, é a fase da aceitação, quando a pessoa aceita a nova realidade. Essa é a fase da aceitação. Ela desenvolve um sentimento de superação, ela reorganiza a mente dela, para viver agora sem aquela pessoa. Ela não tem mais a dor, ela tem saudade, ela continua tendo amor, mas não tem mais aquela dor insuportável que muitas vezes ela achou que era insuperável. Aquela dor passou. Agora a dor que tem, o sentimento que tem, é aquela saudade, aquele vazio deixado por aquela pessoa. Mas a pessoa reorganiza as ideias, a dor do luto fica para trás, permanece o amor, permanece o carinho, permanece a saudade, mas a pessoa ela é obrigada a criar uma nova realidade. No luto, na quinta fase, a fase da aceitação, a pessoa ela é obrigada a aceitar a nova realidade. E eu quero trazer isso para nós hoje, porque a gente está passando um período muito difícil. Pessoas, talvez pessoas do nosso meio, vão ter que passar pelo luto nesse período. E vão passar por isso, e talvez estão passando outros tipos de dificuldade. A palavra diz, vamos para esse texto lá no Salmo número 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira. A ira de Deus não passa de um tempo. O que nós estamos passando vai durar um tempo. O seu favor, a minha tradução diz, mas as misericórdias de Deus duram a vida inteira. Olha que salmo tremendo. O problema, a pandemia, a crise na economia, as dificuldades, elas duram um tempo. Mas as misericórdias do Senhor duram para sempre, duram a vida inteira. E aí você vai se agarrar no quê? No período, nesse tempo difícil, um tempo difícil, ou você vai buscar o favor de Deus que vai durar a nossa vida toda. A gente escolhe no que a gente vai se agarrar. E aí vem a parte B, que é conhecidíssima, tem vários louvores que cantam essa parte, dizendo, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, existe o tempo do choro, existe, o tempo do lamento, ele existe. Mas existe também o favor de Deus que vai nos levar a sorrir de novo. Olha para mim aqui, esse tempo está passando e a gente vai voltar a sorrir. Amém? Esse tempo está passando e a gente vai voltar a sorrir. Se agarra, gente, na palavra de Deus, no favor de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, que Davi diz aqui, a ira de Deus, ela tem um tempo, mas o favor de Deus, que é a graça, ela vai durar a nossa vida inteira. Em Eclesiastes 13:4, a palavra diz que há um tempo de chorar. Ninguém aqui é contra o choro, de maneira nenhuma. Mas a gente tem que entender que o choro, ele dura um tempo.
Há um tempo ainda mais profundo de tristeza, que é o tempo de prantear. Seria o tempo, talvez, depois da negação, aquele tempo da raiva, da depressão, nas 5 fases do luto. Um tempo de prantear. Mas também a gente vai voltar a viver um tempo de saltar de alegria. Todos nós aqui, creio eu, já vivemos dias, tempos, fases de muito choro, de muito pranto, mas esse tempo passou, sim ou não? E a gente voltou a sorrir, e a gente voltou a pular de alegria, a se alegrar de novo, porque nada dura para sempre, só a graça de Deus. O favor de Deus, diz a palavra, dura para sempre. Então, gente, hoje nós estamos dia 22, foi dia 21 que fechou o comércio, de março, abril, maio, junho, julho. A gente está fechando o 4º mês desse tempo. Pode vir ainda, há rumores, e pessoas me perguntam com bastante frequência, pastor, tu acha que a gente vai ir para a bandeira preta? Tu acha que pode haver um lockdown que é além da preta, né, realmente isolar todo mundo? Vai, enfim, eu não sei. Perguntar o que eu acho que além do que está, é insano. Além do que está acontecendo, além das medidas que a gente já está vivendo, não faz sentido para mim. Mas aí tem gente que é da ciência, tem gente que é isso, que é daquilo, aquele outro. Eu não sei, gente, o que pode acontecer. Eu não entendo muito nem o Rio Grande do Sul, se dá a minha opinião. Porque alguns falam assim, mas é que aqui o frio chegou. Ô, gente, Paraná é frio que nem aqui. Eu já estive no Paraná e é frio. Tem dias extremamente frios no Paraná. E os outros estados estão voltando ao normal, e o Brasil, aliás, o Rio Grande do Sul, fechando, mas enfim. Não adianta a gente falar disso, porque não está na nossa mão o poder de mudar. Pode estar nas nossas orações, mas não nas nossas possibilidades. Amém? A nossa possibilidade hoje é orar. Eu tenho orado pelo governador do estado, tenho orado pelos prefeitos, tenho orado pela saúde. Quem aqui é das nossas noites de oração? Quem faz parte das noites de oração, levanta a mão. O nosso guia, gente, ele é muito legal. Tá lá. Confesso que, como eu sempre tenho muito assunto com Deus, algumas segunda-feiras eu não pego o guia. Mas nessa segunda, e de vez em quando eu pego, né? E oro ponto a ponto ali. E já tinha passado 40 e poucos minutos de oração, eu não tinha saído da primeira partezinha, que é onde a gente está orando pelo Covid, pelo governo, enfim. Eu estava grudado ali. Tem muito entendimento naquelas palavras. Ore, tá, gente? Ore de acordo com o guia ali, que a gente não vai errar, tá bom? Então, nós temos que entender que é um tempo. E não adianta mais, olha aqui para mim, olha aqui você que está em casa, não adianta mais ficar lamentando. O que foi, foi. O que tiver que ser, será. E a gente vai ter que encarar. Então, eu acho que tudo tem um tempo. E chegou o tempo de lamentar. Deus me deu essa palavra. Chega o tempo de se lamentar. Está resolvendo o nosso lamento, gente? Sim ou não? Sim ou não? Não. Está mudando alguma coisa? Não. Está mudando a nossa vida? Não. E lá em Neemias capítulo 1, a partir do versículo 2, vamos ler do 2 ao 4.
Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, que era o reino de Judá, e Neemias ele estava vivendo num outro reino. Então eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e perguntou acerca a respeito de Jerusalém. Então ele perguntou pelas pessoas que ficaram quando Judá, o reino tinha dividido, Israel era um reino, Judá era outro. Israel hoje é só o reino de Judá. O reino de Israel foi totalmente tomado pelas nações inimigas em guerra. E Neemias ele está num desses reinos. Ele foi levado como escravo em uma dessas batalhas que Israel perdeu, que Judá perdeu. E aí ele faz a pergunta, vem umas pessoas visitar ele, de Judá, e ele pergunta, como é que estão os que não foram levados? Como é que eles estão? Olha que interessante, Neemias tinha sido levado, e estava bem. E como é que estavam os que ficaram? Os que escaparam, deixa ali. Ele pergunta, né, como é que eles estão, os que escaparam e que não foram levados escravos? E como é que está Jerusalém? Versículo 3. Disseram-me, o resto que não foi levado como escravo para o exílio, que se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Está feia a coisa. Eles estão lá numa pandemia. O coronavírus bateu geral. A situação está terrível. Eles estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém foram derrubados. As suas portas foram queimadas, ou seja, não havia segurança nenhuma. Quando ele ouviu isso, versículo 4, tendo eu ouvido essas palavras, ouvido essas notícias, ele se sentou. O que ele fez, gente? Chorou. Não tem problema nenhum chorar. Jesus, quando ficou sabendo que Lázaro tinha morrido, fez o quê? Chorou. Não há problema nenhum em chorar, o que não pode é viver uma vida chorando. Tem que saber que essas fases, elas têm que passar. E eu acho que a gente já tem que ter passado a fase da negação. Ah, isso aí não é nada. Não é. O coronavírus existe, ele é. Não adianta mais a raiva, se indignar com o que está acontecendo, não vai resolver nada. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, que eu ia fazer, mas não precisei. Fui no cartório ontem, e aí o cartório extremamente fiel às regras. Cartório lá de Novo Hamburgo. Senta separado, entra só quem precisa, e lá, quando tu senta na cadeira, tu levanta e passa o álcool e tal, tu vai no guichê, o álcool, e aí, depois que tu sai do guichê, eles pedem para você sair para outro entrar, até um respeito por quem está lá fora, o pessoal fica tudo lá de fora, e totalmente separados. Achei? Foi o lugar que eu fui até hoje, que realmente assim estão cumprindo a restrição. Só que, gente, dá dó das pessoas que monitoram isso. Porque nós somos muito ignorantes. Teve uma mulher que ela foi atendida e ela voltou a sentar. E a amiga dela sentou junto. E ela foi pedir com toda a educação e estava do meu ladinho, assim, sabe? E aí ela pediu, olha, minha senhora, a senhora terminou o atendimento? Sim. Então a senhora poderia sair para a gente passar uma outra pessoa? Não. Então, a pessoa olhou para ela. Daí ela assim, não, é que por causa das restrições, eu queria que a senhora nos desse licença. Não, eu não vou sair. Daí a mulher respirou, né, de novo, né? Ela deu 3 passos para lá, acho que ela ia desistir, mas era o trabalho dela, voltou. Disse, olha, minha senhora, eu peço desculpa para a senhora. Daí ela disse assim, eu já entendi. Só que eu estou dizendo que enquanto eu não terminar de resolver os meus problemas e de mandar as minhas mensagens, eu não vou sair daqui. Daí eu comecei a me mexer.
Porque eu me coloco no lugar da pessoa. Eu ia perguntar para a senhora, vem cá, se a senhora estivesse no lugar dela, era isso que eu ia dizer, se a senhora estivesse no lugar dela, gostaria de ser tratada dessa forma? Eu juro que eu ia dizer. Só que daí um outro saiu e aconteceu a mesma coisa e ela disse, o senhor poderia esperar lá fora? Com certeza, minha senhora. Aí eu acho que aquela ignorante, idiota, a sorte que não era eu que estava atendendo ela. Eu acho que ela caiu a ficha, sabe? Ela se levantou e saiu. Não, e daí ela viu mais uma, ela viu duas. Um senhor que saiu e um outro que estava esperando um lugar para sentar. E ela chegou nele nervosa e disse, olha, se o senhor também pudesse esperar lá fora. Ele disse, mas eu nem fui, eu nem assinei ainda o documento. Ah, não, então o senhor pode ficar aqui. Ele era um para ocupar o lugar dela. Gente, é tanta raiva, é tanta indignação. As pessoas têm muito problema dentro de si. As pessoas estão doentes. E a doença é emocional, a doença é psicológica. Não precisa ser assim. E está em cada um querer mudar isso. Está em cada um querer criticar o seu próprio comportamento. Eu nem ia brigar com ela, só se ela me rebessar. Não sei, né? Mas eu ia tentar, só que eu acho que ela ia entender. Porque é muito fácil você criticar os outros sem se colocar no lugar dos outros. Gente, o tempo da raiva, de se indignar com tudo isso está chato demais. Está chato demais. Mas tem como mudar isso? Está na nossa mão mudar? Sim ou não? Sim ou não? Então aceita. Aceita e vive. Não adianta barganhar, achar que tudo isso não é bem assim. Não, é realmente como está acontecendo. Se a gente concorda ou não, perguntar, você concorda com a morte das pessoas que você ama? Você quer que as pessoas morram? Sim ou não? Pois é. Então não adianta, a gente não quer, mas a morte é certa. Davi disse, eu vou para onde ele foi, ele não pode voltar para mim. O que a gente vê em Davi ali? Davi, ele pulou partes do luto. Talvez depois ele teve todas as 5, não sei, não posso dizer que teve e não posso dizer que não teve. Mas naquele ato ali ele mostra o seguinte, enquanto eu podia fazer alguma coisa, eu fiz. Agora que eu não posso fazer mais nada, eu me levanto e eu vou continuar a minha vida sabendo que eu tive essa perda. Gente, está na hora da gente se levantar, aceitar o que está acontecendo e continuar a nossa vida. Não adianta mais ficar nem negando isso, nem indignado com isso, nem barganhando isso, nem entrar numa depressão, porque tem gente que está em depressão por causa disso. Está em depressão. Com essa mídia ainda maligna aí, que só passa notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Está na hora da aceitação. Da aceitação. Neemias, por tudo que ele ouviu, por todas as notícias negativas que ele ouviu de Jerusalém e do povo dele, era o povo dele, tinha a família dele lá. O cemitério dos pais dele era lá. Neemias tinha uma história lá. E Neemias, ele chora, senta, chora, lamenta, jejua e ora. Senta, chora, lamenta, jejua e ora. Mas tem uma hora que ele se levanta. Porque a gente não pode viver ou deixar esse tempo todo passar e não fazer nada. Esperar que tudo volte ao normal e uma melhora bata na porta da nossa vida e venha. A partir de agora a tua vida vai melhorar. Esperar que o Brasil retome
esperar que a sua cidade retome, esperar que a sua profissão retome, esperar que as coisas naturalmente vão acontecer. Gente, a maioria das pessoas não age, apenas reagem ao que está acontecendo. E a palavra que Deus propõe para nós hoje é que a gente tem que se levantar. E ir de encontro à realidade, à necessidade, ao desafio que está aqui diante de nós. Gente, Davi não seria Davi sem enfrentar Golias. Talvez esse tempo seja Golias na tua vida. Seja Davi. Seja Davi, seja corajoso. Seja disposto. Porque eu tenho para mim que a disposição de Davi levou ele aonde... Duas coisas, né? Ele andava com Deus. Davi era um homem que andava, um jovem que andava com Deus. Mas lá em 1 Samuel 17, eu gosto muito desse texto, e sei ele de cor desde a primeira vez que eu li ele. Disse Jessé a Davi: leva, eu te peço, para teus irmãos, uma efa de trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento e a teus irmãos. E é a partir desse momento que ele vai correndo, segundo a orientação do pai dele, ele se levanta e vai, que ele se depara com a situação, que ele se dispõe a enfrentar Golias, e enfrentando Golias, vencendo Golias, a vida de Davi sobe de nível. Enfrentando um grande gigante, a vida de Davi cresce. É enfrentando os gigantes da vida que nós crescemos. Amém? É enfrentando os gigantes da vida que nós crescemos, não é fugindo. Não é passando a vida chorando, lamentando, jejuando. Pode chorar, pode lamentar, pode jejuar, mas tem a hora que você vai ter que fazer que nem Davi fez. Saiu do quarto, aceitou a morte do filho e continuou a vida. Está na hora da gente sair do quarto, gente, da nossa vida. Saia do quarto que está te deixando preso e te impedindo de ir em frente. Gente, nós temos que continuar, nós temos que seguir, nós temos que ir em frente. Ah, mas a porta se fechou para mim, pastor. Vamos buscar outra, vamos bater e vamos abrir outra porta. Há um tempo atrás, uma jovem, ela estava desempregada, eu tinha conversado com ela, e aí hoje eu perguntei como é que ela estava. E aí, como é que está? Está desempregada? Nós estamos na pandemia, gente. Ela disse: não, pastor, graças a Deus estou empregada. Mas essa jovem, ela estava fazendo sabe o quê? Batendo na porta. O que disse Jesus? Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Se você pedir, você vai receber. Você tem pedido? Você tem batido? Você tem buscado? Porque a palavra diz que quem busca, encontra. Quem procura, acha. Quem pede, alcança. Amém? Agora, quem fica parado, a vida também vai continuar paradinha. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Deus respeita a decisão e Deus respeita a posição de cada um. Agora eu quero mostrar para você, a partir do versículo 5, do 5 ao 11, e aí a gente vai encerrar. A oração de Neemias. Ele já tinha sentado, pensado, já tinha orado, chorado, lamentado. E eu acho muito tremenda, gente, muito tremenda a palavra de Deus. Tire ela para a sua vida.
E aí chegou a hora que ele se levantou. Ele se levantou. E eu acho que todo aquele tempo de Neemias foi importante. Eu não acho que nada de Neemias ali eu descarto. Assim como eu não acho errado a gente ter passado por todas essas fases no meio dessa pandemia. A negação, isso aí não é nada. Mas se você parar para pensar, o mundo parou. Sim ou não? O mundo parou, gente. Então, o governo brasileiro se aproveitou disso também. Porque deixa eu dizer uma coisa para você aqui. É fato isso aqui. Não adianta fugir disso, porque a gente tem que pensar. É ano de eleição, a gente tem que pensar. Eu sei que é difícil votar no Brasil, é difícil. É difícil. Mas a gente tem que escolher o menos pior. Porque se a gente não votar, a gente é omisso. Foi dado o estado de calamidade para que as prefeituras tivessem autonomia para fazer os investimentos necessários em cada cidade, sim ou não? Não vou falar de Portão, porque é o meu chão, terra boa de morar. Mas vamos pegar a nossa região. O que foi feito? O que foi feito na nossa região? Portão é pequeno, mas Montenegro é grande. Cidade boa, próspera. São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Porto... O que foi feito? Cadê os hospitais de campanha? Cadê os leitos preparados para receber essas pessoas? Gente, muito pouco foi feito, muito pouco foi adquirido, muito pouco foi comprado e muita coisa foi desviada. Se os investimentos tivessem sido feitos na saúde, a saúde daria conta do recado e a gente não precisaria estar passando pelo que a gente está passando. Estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Sim ou não? O problema que está acontecendo no Brasil não é só a pandemia, é um todo. Agora, que a pandemia existe, ela existe, que ela é uma realidade, ela é uma realidade. Que a curva tem que ser achatada, sim, que o sistema de saúde tem que dar conta de atender, tem que dar conta de atender. É o que se esperava. Mas vamos trazer para a nossa realidade, vamos vir para a nossa vida. Bom, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha vida. Amém? O mundo a gente não pode mudar, o Brasil a gente não pode mudar, nem a nossa cidade a gente não pode mudar, porque a gente está na mão de pessoas, de sistemas. Mas a nossa vida a gente pode mudar, e o nosso sistema a gente pode mudar. A gente fala que queria uma cidade melhor, e não concorda com o sistema da cidade. Agora, olha só, que contradição. Muitos aqui não estão satisfeitos com a sua vida. E está na sua mão mudar o seu sistema, mas você não muda. Estão entendendo? Você que está em casa está entendendo? Diz, estou entendendo aí então. Depois o pessoal me diz, se você disse. A gente quer que o sistema mude. E acha que o sistema mudando, a nossa vida vai mudar. Não é, gente. Nós temos que mudar o nosso sistema. A aceitação, a fase da aceitação do luto é essa. É quando a pessoa, enfim, aceita uma nova realidade. É quando a pessoa desenvolve um sentimento de superação. A pessoa, ela reorganiza as suas ideias. E não existe mais a dor do luto. Existe a saudade, existe um amor, mas não existe mais aquela dor insuportável. E é essa aceitação que tem que acontecer em nós, nesse tempo, nesse momento desse tempo. O que foi, o que há de vir, vai vir. Mas a gente tem que aceitar e tem que caminhar numa direção para superar isso. Amém? Nós superar, não estou falando o governo superar, não estou falando a cidade, o estado, ou o Brasil ou o mundo, estou falando nós.
Eu pela minha vida, você pela sua vida. Agora olha a oração, gente. Essa oração tem vários pontos. Se você meditar no versículo 5 ao 11, essa oração tem vários pontos. E disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Aqui já tem uma chave para quando a gente ora. Eu não sei se foi, acho que foi Salomão que disse para Deus assim, ó: Deus, o céu e a terra não são suficientes para ti. Do que Salomão estava falando? Da grandeza de Deus. Gente, olha o tamanho da gente. Hoje a gente tem os mapas aí via satélite, né? O nosso tamanho com respeito ao local que a gente vive. Já parou para pensar? Agora pega o local que a gente vive com respeito ao Brasil. Olha, estão indo junto, estão viajando comigo, nós vamos viajar agora. Nós o nosso problema, nós e a nossa cidade. Agora vamos crescer. A nossa cidade e o Estado. O Estado, o Brasil. O Brasil, o continente. Agora vamos sair do continente e vamos lá no céu, ou lá no universo, sei lá como é que se chama, mas lá da onde a gente vê a Terra, sabe aquela imagem que a gente tem do planeta Terra, azul, mais azul do que qualquer coisa, redondo, e a gente não entende como é que a água que está embaixo não cai, né? O mundo é redondo, você nunca pensou essa idiotice? Mas a água que está aqui não cai, né? Aí você pensa o universo, a infinidade do universo. Mas onde é que eu comecei mesmo? No nosso? Consegue ver o tamanho do nosso problema? Perto da dimensão de tudo que existe. O planeta Terra é isso aqui no universo. Nós somos o que então, gente? E o nosso problema é o quê? Quando Neemias, quando Salomão, quando eles oravam, Deus dos céus. Salomão ele chega a dizer assim, o Deus do céu dos céus, ele diz, numa oração. O céu dos céus não são suficientes para ti. Ele coloca Deus numa posição onde o problema da nação de Israel, porque aqui Neemias não está orando por um problema dele, ele estava bem, mas ele está orando pelo problema da nação de Israel. Então quando você for orar a Deus, pensa nisso que a gente viajou agora, o tamanho de Deus, comparado ao universo, à terra, ao continente, ao Brasil, ao estado, à nossa cidade, à nossa vida, o nosso problema. Não se torna pequeno, gente, sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês estão comigo? Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Nosso problema não é nada diante de Deus. E é quando você vê a grandeza de Deus, e você crê no poder de Deus, e você confia a sua dificuldade a Deus, os nossos problemas para Deus não são nada. Ao mesmo tempo, Deus conhece a nossa estrutura e se compadece de nós. Esse imenso Deus se compadece de mim, se compadece de você. Mas a gente tem que olhar para Deus da forma certa. Eu sei que você crê em Deus, falei domingo ainda. Mas a gente tem que crer em Deus da forma, crer em Deus, disse Jesus, como diz as Escrituras. Deus grande e temível, agora olha só, que guardas a aliança e a misericórdia
para com aqueles que te amam e guardam os teus. Olha com quem ou a quem Deus guarda a sua aliança. Aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Vou abrir a minha aqui para ir lendo junto. Versículo 6. Olha o que diz o 6 aí. Estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que faço a tua presença. Olha aqui, gente. Que faço em tua presença. Quando que ele orava? Quando que ele orava? De noite. Olha aqui para mim de novo. Se você não tiver minutos, eu não estou dizendo hora, meia hora, não estou dizendo nem horas, 15 minutos. Mas se você não tiver 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, para falar com Deus de manhã e para falar com Deus à noite, que tipo de vida espiritual, de cristianismo, de relacionamento de filho com o pai você tem? Ah, mas eu dei bom dia para Deus. A Bíblia diz que a gente não tem que orar, a gente tem que viver uma vida de oração. Minutos com Deus. Ele diz, eu faço essa oração na tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teu servo. Eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Você pede perdão pelos seus pecados. Você pede, quando você pede perdão pelos seus pecados? Ou você acha que é justo o suficiente? Tem muito a ensinar essa oração. Isso aqui dá para espremer ela e não vai parar de sair suco. Você ora pelos pecados da sua família? Você ora pelos pecados da nossa nação? 6, 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. De que jeito? Não guardando os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Gente, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Quando o povo foi para o cativeiro, murmuravam contra Deus. Olha que coisa interessante. Depois, no cativeiro, eles caíram em si. Depois que perderam, aí eles reconheceram o quanto eles estavam afastados de Deus. Aí eles pararam de botar a culpa em Deus e começaram a ver que a culpa era deles. Versículo 8. Olha só. Esse versículo 8 aqui é: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. 9. Mas se converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados, ainda que Deus tenha rejeitado e espalhado pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Coloca de novo o 8, por favor. Olha o que ele diz para Deus aqui. Deus, te lembra da tua palavra. Lembra o que o Senhor disse. Coloca Deuteronômio 31. Neemias conhecia as Escrituras. Neemias conhecia a palavra. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de, se te recordardes delas, entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, olha só, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, e de todo o coração e de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz, segundo a tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, de todos os povos entre os quais te
te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que desterrados estejam nas extremidades do céu, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás. E o Senhor te fará bem, e o Senhor te multiplicará mais do que a teus restituição. Deus restituiu o filho de Davi. Olha aqui para mim. Os fiéis, os comprometidos, os que se converterem a Deus, se converterem, porque a maioria do povo é religioso. É religioso, mas quem se converter nesse tempo, por mais que você tenha perdas agora, a tua restituição vai ser grande. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém? A restituição vai ser grande para os fiéis. Neemias está falando isso aqui para Deus. O que Neemias diz no versículo 8 e 9 é os 5 versículos de Deuteronômio 30. Pode voltar lá. Nove, a gente já leu também, pode ir para o 10, vamos encerrar isso aí. Ele diz: Deus, esse povo ainda é teu povo, que tu resgataste com grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, não era só ele, que se agradam em temer o teu nome, e concede que eu seja hoje, concede que seja bem sucedido hoje. Qual é o melhor dia mesmo, gente? Qual é a melhor decisão? A próxima. O que importa é o que a gente está fazendo agora. Amém? Deus, ouve a oração que o teu servo está fazendo hoje, e me dá graça perante este homem. Gente, não tem solução, aliás, não tem problema que não tenha solução para aqueles que buscarem da forma certa em Deus a solução para a sua vida. Você que está aqui, você que está aí, você que está em casa, receba isso. Não tem problema, não tem crise, não tem situação que, se você se voltar para Deus da forma certa, porque muitos aqui já devem ter chorado, lamentado, jejuado, quebrantado, se ajoelhado, feito de tudo. Ok, agora te levanta. Chega de lamentar. Te levanta, te coloca diante de Deus todos os dias, como ele fez, porque ele fez toda essa oração a Deus, mas olha aqui para mim, ele sabia que ele dependia de pessoas. Ai, dava para pregar mais meia hora. Ele sabia que ele dependia de pessoas. E ele diz para Deus: Deus, eu sei que tu pode fazer tudo, mas me dá graça diante do rei. Nesse tempo ele era o quê? Copeiro do rei. E aí, gente, desenrola essa história. O rei pergunta: o que está acontecendo contigo, Neemias? Nunca te vi triste, em todos esses anos trabalha para mim, que tristeza é essa? Aí ele vai falar do porquê, e vai pedir um tempo, e vai pedir autorizações para ir a Jerusalém, restaurar, ser um construtor. Ele vivia, o copeiro era um homem de confiança, porque uma forma de matar reis era envenenado. Copeiro era um homem de confiança. Ele estava bem, gente, mas ele quer ser solução. Não vou dizer que ele procurava o problema, mas a gente não tem que ter medo dos problemas, medo dos gigantes, medo das crises. A gente tem que ter medo de não ser solução. Amém? Não tenha medo do gigante, não tenha medo da crise, não tenha medo da pandemia, mas se levante e tenha disposição de ser solução. Se levante e tenha disposição de ser solução. Acorde todo dia pela manhã na certeza
de que você vai construir o dia, que você vai fazer o seu dia, que você vai correr atrás dos seus objetivos, que você vai correr atrás e vai resolver os problemas que tiver que resolver. Você vai enfrentar as dificuldades que tiver que enfrentar. Falei que domingo à noite, de manhã eu não falei de noite. Quando eu saio de casa, o meu dia já está determinado. Porque eu já resolvi enfrentar os problemas que vai ter. Agora, todo dia de manhã, todos os dias de manhã, praticamente todos, eu não vou dizer absolutamente, mas praticamente todos, eu não saio de casa sem ler a palavra, que é a primeira coisa que eu faço. Primeira, antes de tomar banho, antes de escovar o dente, é a primeira coisa que eu faço. Depois eu oro. Depois eu ouço a palavra. Eu tomo banho, eu leio de novo. E quando eu saio de casa, gente, eu já venci. Saia de casa um vencedor, mesmo diante de tudo isso. Você é vencedor. Jesus diz, isso aí não é narcisismo. Jesus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Já saia blindado, já saia com a armadura de Deus. Já saia firme em Deus. Saia convicto, na certeza de que você vai enfrentar dificuldades naquele dia. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal, mas na certeza de que você vai vencer o mal, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, gente? Maior é o Deus, que é maior que tudo isso que nós falamos, mas que habita num coração quebrantado e contrito. Maior é Deus na nossa vida do que as situações que a vida nos apresenta. E se nós estamos com Deus, nós podemos superar todas essas circunstâncias, mas a gente tem que tomar isso para nós. A gente tem que deixar o lamento de lado. Chega de se lamentar. Te levanta, anda com Deus, conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, conhece as promessas de Deus. Eu costumo dizer muito isso para Deus, muito isso aqui, Deus, a tua palavra diz. Não que eu estou botando Deus na parede, sendo um legalista. Deus, olha aqui, tu falou. Tem muita gente que é legalista, que acha que pode botar Deus na parede. Deus, aqui tu disse. Não, eu digo para Deus, ok, talvez eu nem mereça. Ok, meu jeito, né? Talvez eu não, mas assim, a Bíblia, a tua palavra diz. A palavra diz. O que a palavra diz que você diz para Deus? Se você começar a bater, a hora voa, né? Se você começar a bater, se você dizer para Deus assim, sair de casa focado de manhã, olha só, pega essa chave aí para a sua vida. Você está precisando, ok. Aí você ora a Deus. E aí você sai batendo. Mas quando você sair, você diz assim, Deus, a tua palavra diz que se eu bater, vai o quê? Abrir. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque todo que pede, recebe. O que busca, encontra. Vai falando isso para Deus um dia. E depois, no outro dia. E depois no outro dia. E depois no outro dia. Com Deus. Andando no caminho de Deus. Buscando a Deus. Se em 10 dias tua vida não melhorar, marca um horário comigo. Porque daí tu está carregado. Estou falando sério. Se você fizer o que a gente falou hoje aqui, inspirado nessa vida de Neemias, todos os dias, se em 10 dias, alguma coisa, uma porta não se abrir, você não achar o que está procurando, marca um horário comigo, porque o assunto é muito sério. Amém, gente? Agora vamos se levantar, senão não paro de falar.
Mas também o que você vai fazer em casa? Olhar o Grenal. Ô gente, eu já desapeguei do futebol, não tem mais jeito mesmo. Trancaram o futebol, desapeguei do futebol. Vocês viram que falta o futebol faz para nós? Nenhuma. Nenhuma. Eu fiquei até menos tenso, pastor Ronaldo. Esses últimos tempos aí, sem Grêmio, sem Inter, né? Nem me preocupo se vai ganhar ou vai perder, não vai jogar, né? Como eu sempre disse, né? Eu sou um apreciador do futebol, mas sempre soube que ele não muda a minha vida em nada. E se engana quem pensa que eu posso acabar um culto por causa do Grêmio. Aí Deus pode acabar com a minha vida. Chega de se lamentar. Pegou a palavra hoje? Amém ou não amém? Pegaram a palavra? Chega de se lamentar. Porque não resolve. Eu entendo, e Deus entende, que existe esse tempo. Existe esse tempo. É um tempo. A ira de Deus, ou uma situação difícil, pode durar um tempo. Mas o favor de Deus vai durar a nossa vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos fazer amanhecer a nossa vida, gente. Vamos fazer amanhecer a nossa vida. A palavra que Deus me deu no início disso tudo, os primeiros cultos aí, que eu não sabia nem como falar na frente de só para uma câmera, né? E foram dias, gente, aqui que eu senti a presença de Deus, mas muito forte. Deus me disse, pode dizer para o povo que vai ficar tudo bem. Essa palavra não é o que diz Isaías 3:10? Dizei aos justos que bem lhes irá, mas vão comer do fruto das suas, vai ter que se levantar. É do fruto das suas ações, não é das minhas ações que você vai colher. Você vai colher das suas ações. Eu colho das minhas. E aí eu comecei a dizer para mim e dizer para o mundo espiritual, porque há poder nas nossas palavras. Não esqueça disso. Há poder nas nossas palavras. Eu comecei a dizer, eu vou terminar melhor do que quando tudo isso começou. É para mim, isso é na minha vida, é o que eu quero, é o que eu acredito, é o que eu me agarro, é o que eu oro. E vai ficar tudo bem. É o fruto das minhas ações. Das minhas ações. Está fechando 4 meses. Ontem. E se você me perguntar assim, qual foi a folga que você teve na quarentena? Quando a igreja foi fechada, eu pregava só em domingo de manhã. O resto da minha vida continuou a mesma. Ganhei umas folgas domingo de noite. Confesso que até gostei disso aí, viu? Até gostei. Gente, um sonho para mim. Eu ir embora domingo daqui, não tinha mais nada para fazer. Tinha dia que eu nem sabia o que eu vou fazer agora, porque domingo é dia de ir na igreja para mim. Isso desde os meus 16 anos. Ficava perdido. Imagina você que trabalha toda segunda, agora não precisa mais trabalhar segunda de manhã. Você vai ficar em casa e não vai saber o que fazer. Mas eu me acostumei bem ligeirinho, gente. Mas no mais, eu sigo a vida. Porque eu não vou parar. Porque coisas estão paradas. Eu vou continuar. Amém? Eu vou prosseguir. Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu vou para frente. Eu vou para frente, eu vou continuar, eu vou seguir. A sua vida é resultado das tuas escolhas, dos teus caminhos. Dos teus caminhos. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra, obrigado por cada um que aqui veio, cada um que está na sua casa. Muito obrigado, Pai. Quero abençoar cada um. Quero pedir que a tua graça, que dura a nossa vida toda, a tua palavra diz, que o teu favor dura
uma vida inteira. E é muito maior do que esse tempo difícil que nós estamos vivendo. Que essa graça maravilhosa, que esse favor imensurável esteja sobre a vida de cada um dos que estão participando dessa mensagem, ou que ainda ouvirão essa mensagem, Pai. Que a Tua graça seja sobre cada vida, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dirija os nossos caminhos, que o Senhor nos dê coragem e atitude para nos levantar, Senhor, e deixar para trás o lamento, deixar para trás o choro, deixar para trás todas essas fases do luto, que como nação, estado e cidade estamos vivendo, e que nós venhamos assumir a nossa posição em Ti, Pai, em Ti, Senhor. O mundo passa por tudo isso, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O mundo passa por tudo isso, mas a Tua palavra não mudou, as Tuas promessas não mudaram, o Senhor não mudou, e nós olhamos para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, e é nele que nós colocamos o nosso olho, é nele que nós focamos, é em Ti, Pai, que nós confiamos. Não confiamos em governo, não confiamos em economia, não confiamos em empresas, mas confiamos no Senhor, que é o dono do céu e da terra, o Senhor que é maior que o céu dos céus, o Senhor que é maior do que todas as coisas, e aquilo que nós individualmente estamos passando, para o Senhor é um sopro, Pai, com o sopro da Tua boca, tudo isso muda na nossa vida. E eu quero abençoar aqueles que hoje vão se levantar, vão sacudir a poeira dos pés, Pai, vão tomar uma atitude na sua vida, Senhor, e vão bater até uma porta se abrir, vão buscar até achar, vão pedir até serem atendidos, vão se converter dos seus maus caminhos, e vão se humilhar diante de Ti, e vão clamar a Ti, e vão andar na Tua presença, e eu tenho certeza, Pai, que a esses o Senhor vai perdoar os pecados, o Senhor vai sarar a vida, o Senhor vai restaurar a vida, e o Senhor vai levar essas pessoas a outros caminhos. Nos ajuda, Pai, a ter essa ousadia de Davi, que não fugiu de um gigante, mas quis enfrentar o gigante, e aquilo levou ele a um outro nível de vida. Pai, que tudo isso nos leve a um outro nível de vida, a um outro nível espiritual, a um outro nível de comunhão contigo, a uma nova visão de vida. Nos ajuda, Senhor, a reorganizar nossa mente, assim como um enlutado, ele tem que reorganizar sua vida com a perda que ele teve, que nós possamos reorganizar a vida, Pai, com as perdas que estamos tendo. Nos ajuda a renovar a mente, renovar a visão, nos ajuda a olhar como o Senhor olha, e ver que tudo isso é só um tempo, mas o favor do Senhor vai durar a nossa vida inteira. Tudo isso é como uma noite de choro, mas logo, logo, o sol da justiça, que é Jesus, vai brilhar sobre a nossa vida. Senhor, no nome de Jesus, eu oro abençoando a todos, Paizinho, que estão participando, ó Deus, desse momento nessa noite, e que essa noite seja realmente para levantar as pessoas, para tirar as pessoas de um lamento, de um choro, de um engano, e que nós possamos olhar como vencedores que nós somos em Cristo, Pai, e que nós possamos, ó Deus, vencer diante de todos os desafios que ainda virão. Que a Tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém.